Graça e paz a todos. Hoje foi interessante ouvir duas pessoas orando pela mensagem de hoje. Alguma coisa está acontecendo. Essa é a mensagem de número 29 na nossa série de estudos da primeira carta ao apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Na mensagem passada, nós começamos o capítulo 12 com uma pergunta que muita gente carrega em silêncio. Como eu sei que uma manifestação espiritual é de Deus? O contexto brasileiro, ele torna essa pergunta ainda mais especial. Nós somos o país com o maior número de evangélicos do mundo e também somos o país onde mais se faz em nome de Deus, coisas que precisam ser examinadas com muito cuidado. E isso é um exame que é incentivado pelo Senhor. Diante disso, não é raro pessoas se perguntarem: por que isso não acontece comigo? Porque na minha igreja eu nunca vi, nem ouvi pessoas falando ou fazendo coisas assim. Como é que eu posso entender melhor sobre essas manifestações que alguns dizem ser de Deus e outros dizem ser do diabo? Paulo ele responde com um critério muito claro. Se as manifestações não glorificam a Cristo, então elas não podem ter origem no Espírito Santo. Se o que você está vendo, que você está ouvindo ou experimentando não aponta para Jesus, se não exalta o senhorio de Cristo, então a manifestação ela não passa nesse teste. Na igreja de Corinto havia todos os dons necessários para aquela comunidade cumprir o seu propósito. No entanto, era uma igreja muito orgulhosa. Eles eram obcecados por status, por eloquência, eles mediam espiritualidade pelo espetáculo. Eles tinham importado os valores do mundo e por isso achavam que alguns dons eram superiores aos outros, mantendo o problema que nós já conversamos das panelinhas dentro da igreja bastante aceso. E isso minava a união que nós devemos ter uns com os outros. E olha como o próprio Senhor nos dá o exemplo, a própria natureza dele. O Espírito Santo, ele distribui os dons, cada um conforme a sua vontade soberana. O Filho, ele governa o uso desses dons, porque todo dom está sob o senhorio de Jesus e ele existe para servi-lo. E o Pai, ele opera através de cada um, garantindo que o resultado final seja dele, para ele, e não nosso. 3 pessoas, funções diferentes, um único propósito. E nenhuma das 3 dispensa as outras 2. Se até Deus, na sua própria natureza, funciona assim, em unidade e na diversidade, o que isso nos diz sobre como a igreja deveria funcionar? O propósito de tudo o dom, ele está bem claro ali no versículo 7. Visando ao bem comum. O objetivo dos dons na igreja não é edificação pessoal. Não é ter irmãos ou irmãs em destaque. O objetivo visa o bem da comunidade. Você é beneficiado pelos dons dos outros, os outros são beneficiados pelos seus dons. Se você não estava aqui conosco na semana passada, eu defini a dom espiritual da seguinte forma. É uma capacidade dada pelo Espírito Santo a cada crente em Cristo para que ele sirva ao corpo de Cristo. Eu também disse que o dom que Deus nos dá para servir a igreja não é um talento natural, aquela habilidade que faz parte da sua personalidade, do seu perfil. Também não é o resultado de esforço ou dedicação, é algo que Deus coloca em você gratuitamente no momento em que você passa a pertencer a Ele. Agora, eu quero refinar um pouquinho mais essa definição com vocês, antes de entrarmos no trecho que nós vamos passar mais tempo hoje. Os dons espirituais são capacidades para o serviço a Deus concedidas sobrenaturalmente pelo Espírito. Só mudei as palavras até aqui. Mas são capacidades que podem ser claramente miraculosas, como curas e milagres, mas também podem ser habilidades que parecem naturais. Porque podem parecer como resultado do treinamento de alguém, ou mesmo da personalidade de alguém. Por exemplo, isso está na lista dos dons, administrar bem.
ensinar com clareza, ofertar com generosidade, acolher com misericórdia. Mas lembre-se que um dom não é definido pela sua espetacularidade. O dom, ele é definido, como eu disse, pela sua origem e pelo seu propósito. Ele é um presente do Espírito Santo e serve ao corpo de Cristo. Fato é que Deus não desconsidera a nossa personalidade e nem a nossa história na hora de presentear com essas habilidades que naturalmente nós não teríamos, ainda que por vezes elas pareçam como resultado natural de quem eu sou ou daquilo que eu treinei, eu estudei. E eu quis falar isso um pouquinho mais para vocês, não sei se eu expandi essa definição, mas pelo menos queria destacar essa parte, porque tem muita gente que acha que ter um dom é ter um poder que lhe coloca num palco. Daí, quem não aparece no palco, fica achando que não tem dom nenhum. E essa questão é parte do assunto que nós vamos tratar hoje, no trecho de 1 Coríntios 12, dos versículos 12 a 31. Então eu quero orar com vocês, fazendo o mesmo pedido que nós fizemos na semana passada, que é como o apóstolo Paulo começa o capítulo 12, ele diz: não quero que vocês sejam ignorantes sobre os dons espirituais. Então eu quero pedir isso para o nosso Deus. Senhor, nos ajude, no tempo de hoje, a termos mais conhecimento, a termos mais informação, a vivermos conforme aquilo que aprendemos do Senhor. Não queremos ser ignorantes quanto aos dons espirituais. E pedimos ao Senhor que nos ajude. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. No trecho de hoje, Paulo ele vai usar a imagem do corpo humano, para tratar dos dois problemas que existiam em Corinto. O primeiro é o problema de quem sente ser pequeno demais para ser importado pela comunidade. É aquele irmão que olha para o dom do outro e pensa: rapaz, perto desse cara aí, o que eu posso oferecer? Meu dom não vale nada, eu não faço falta alguma aqui. O segundo problema é de quem se sente grande demais e não pensa que precisa dos outros. É aquele irmão que olha para quem tem um dom diferente do seu e ele pensa assim: eu faço melhor, eu consigo muito mais do que ele, eu nem preciso dele para isso. Paulo vai mostrar que os dois estão errados. E ele vai usar o mesmo argumento para os dois. Vocês são um corpo. No corpo, nenhum membro é dispensável. E nenhum membro consegue funcionar sozinho. Vejam o versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então Paulo ele começa esse trecho com uma comparação que todo mundo entende, porque todo mundo tem um corpo. Você não precisa de nenhuma formação teológica para saber que o seu corpo é feito de partes diferentes que trabalham juntas. Os olhos enxergam, os pulmões respiram, o coração bombeia, os pés andam, etc. São funções completamente diferentes, mas todas elas pertencem ao mesmo corpo e trabalham para o mesmo fim. Paulo diz: a igreja funciona assim, muitos membros, um só corpo. Mas no final do versículo, Paulo diz: assim também com respeito a Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui é que a igreja não é apenas uma comunidade que funciona como um corpo. Ela está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Não é uma metáfora de gestão, é uma declaração de identidade. No versículo 27, Paulo ainda é mais direto para dizer isso. Ele vai dizer: vocês são o corpo de Cristo. Não é que somos parecidos com o corpo, nós somos o corpo. Isso significa que cada membro desse corpo é valioso. E desprezar um corpo da igreja é desprezar uma parte do corpo de Cristo. E supervalorizar um membro em detrimento dos outros é deformar esse mesmo corpo. Esse conhecimento ele deve nortear a forma como cada um de nós se enxerga, deve tratar os outros. Isso deve mudar positivamente como nós conversamos uns com os outros, como nós falamos a respeito dos outros para com os outros.
Isso deve nos levar a se perguntar se temos tido interesse de saber como os nossos irmãos e irmãs em Cristo estão. Isso deve nos encorajar a dar passos para conhecer melhor os irmãos que pouco conhecemos. E não tenham dúvidas, meus irmãos, quanto mais conhecemos os nossos irmãos, mais oportunidades de sermos uma comunidade que se ajuda, nós teremos. Por isso eu gosto tanto daquele tempo que nós temos aqui no nosso quintal. É um tempo para conhecermos mais e melhor os outros membros do nosso próprio corpo, de ir além de somente conversar com os membros que estão mais próximos. Versículo 13: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Se o versículo 12 ele nos diz o que é a igreja, é o versículo 13 que nos diz como ela se tornou isso. Paulo responde uma pergunta que talvez você nem tenha feito ainda. O que é que une pessoas tão diferentes num único corpo? O que faz com que um judeu e um grego, um escravo e um homem livre, um nordestino e um sudestino, um pobre e um rico, um adolescente e um idoso, um solteiro e um casado se sentem lado a lado e se chamem de irmãos? A resposta de Paulo, ela é bem clara. O Espírito Santo. O texto diz: todos fomos batizados em um único Espírito. Essa expressão, ela não se refere ao batismo nas águas, mas no momento em que o Espírito Santo nos incorporou ao corpo de Cristo. É o novo nascimento que Jesus fala com Nicodemos em João 3. É o que Paulo descreve em Tito 3,5, quando ele diz sobre o lavar regenerador do Espírito Santo. No momento em que você creu em Cristo, teve fé nele, na pessoa dele, conforme a Bíblia nos ensina, o Espírito Santo te fez como parte nesse corpo. E reparem nas divisões que Paulo menciona: judeus e gregos, escravos e livres. Vocês acham que essas diferenças eram pequenas? Eram abismos sociais. Um judeu e um grego, eles tinham histórias, culturas e religiões completamente diferentes. Um escravo e um homem livre viviam em mundos opostos, com direitos opostos, com futuros opostos. E Paulo diz: o Espírito Santo fez todos vocês um único só corpo. Um só corpo. O que o mundo separa, Deus une, o Espírito une. E isso é especialmente importante para Corinto, porque a hierarquia de dons que eles construíram era, no fundo, uma reprodução da hierarquia social que existia fora da igreja, na sociedade. Os ricos humilhavam os pobres, isso inclusive na ceia do Senhor. Quem tinha dons que se manifestavam publicamente, desprezava quem tinha dons menos visíveis. E tudo isso é reflexo do que nós já vimos aqui, o mundo entrando pela porta da frente da igreja. E a Igreja Batista Fonte não está imune a essas coisas. O desafio de aprendermos essa lição é grande. As diferenças sociais no Brasil são enormes. As diferenças geracionais também têm tido um impacto cada vez maior. Hoje nós temos uma geração de pessoas mais velhas que não tem conhecimento digital. E por isso, muitas vezes, dificuldade de se adaptar com o que se tornou parte da vida cotidiana. Ao mesmo tempo, temos uma outra geração que não aprendeu o básico da vida real, porque investiu muito tempo em descobrir e aprender sobre a vida digital. Irmãos, nossas diferenças não terminam aí. Existem diferenças entre nós, educacionais, diferenças de personalidade. Mas sabem de uma coisa? Nenhuma dessas diferenças é tão forte, é suficiente para vencer o que nos une. O mesmo Espírito que habita em cada um de nós. Por isso, a melhor pergunta não é sobre o que nos une, porque essa resposta já foi dada. A boa pergunta é se nós estamos vivendo à altura da unidade que Deus nos concedeu.
Percebam novamente essa expressão no final do versículo. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Isso, pelo menos, me remete a João capítulo 7, versículo 37, quando Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E interessante que logo em seguida, João ele explica que Jesus estava falando do Espírito Santo. Em Isaías 43:3, Deus já havia prometido: pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre seus descendentes. A imagem de beber e o espírito andam juntas nas Escrituras. Mas o ponto de Paulo aqui não é sobre, ou só sobre o que bebemos do Espírito, é que todos bebemos da mesma fonte. Não existe um Espírito para os judeus e um Espírito para os gregos. Não existe um Espírito para quem tem aqueles dons que são bastante vistosos, visíveis, e outro para aqueles que têm dons que não aparecem publicamente. É o mesmo Espírito para todo mundo. Pense em duas pessoas completamente diferentes, com histórias completamente diferentes, bebendo da mesma fonte. Elas saem dali sustentadas pela mesma coisa. É exatamente isso que o Espírito Santo faz com a igreja. Afinal de contas, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Esse versículo, com os próximos, é Paulo repetindo com mais força o argumento que ele já deu para resolver o problema de pessoas que se achavam de mais ou se achavam de menos com os seus dons. Ele já disse: vocês são um corpo, unidos pelo mesmo Espírito. Mas Paulo sabe que a tendência humana é resistir a essa verdade. Ele sabe que precisa martelar o mesmo prego para que a igreja de Corinto, e nós também, nos lembremos e de fato vivamos a beleza da diversidade na igreja. Essa é a natureza do corpo de Cristo, que possui muitos e diferentes membros. Vejam Paulo martelando o mesmo argumento, porque esse tema ele é muito, muito caro para Paulo. E ele desenha para nós entendermos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Nesse desenho que Paulo faz, é bom repetir para a gente entender bem. Paulo ele dá voz ao membro que se sente inferior. O pé olha para a mão e pensa: a mão faz coisas que eu nunca vou fazer. A mão escreve, ela gesticula, ela constrói, ela acaricia. E eu? Eu só ando. Eu não acho que eu pertenço a esse corpo. O ouvido, ele olha para o olho e pensa: o olho enxerga, o olho lê, ele reconhece os rostos. E eu? Eu só ouço. Será que eu pertenço a esse corpo? Será? Meus irmãos, reparem que o erro não está na comparação. O pé, ele não está errado em perceber que é diferente da mão. Ele é diferente mesmo. Se você tem dúvida, olha aí. O erro está na conclusão que a comparação produz. A diferença, ela vira motivo de exclusão. Em Corinto havia irmãos que olhavam para quem falava em línguas, para quem profetizava, para quem ensinava com eloquência, e eles concluíam: o que eu tenho para oferecer diante disso? Eu não sirvo para muita coisa aqui. Paulo diz, essa conclusão está completamente errada. O fato de você não ter o dom do outro não significa que você não pertence ao corpo. Significa que você é um membro diferente desse mesmo corpo. Existe gente que nunca vai pregar, que nunca vai liderar um grupo, que nunca vai cantar na frente de todo mundo. E às vezes essa pessoa, ela olha para quem faz essas coisas e ela pensa: eu não tenho muito a oferecer. Vocês já pensaram se não houvesse diversidade nos dons? Já pensou se aqui todo mundo fosse o mesmo membro do corpo? Paulo pensou nisso, e ele falou sobre isso. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? A argumentação de Paulo aqui, ela é bastante simples e até cômica.
especialmente quando imaginamos o que ele acabou de dizer. Quem vai limpar a cera da orelha se não tiver dedo ou alguma outra coisa para... Se todo mundo fosse orelha? Quem vai limpar o salão do nariz se todo mundo for nariz? Gente, isso chega a soar ridículo, mas esse é exatamente o que Paulo está querendo fazer. Está dizendo, isso é um absurdo. Como pode uma comunidade desejar ter somente um tipo de dom? Como pode um corpo desejar ser somente um tipo de membro? A variedade de dons não é um problema a se resolver. É a sabedoria de Deus em ação para o corpo funcionar da melhor forma possível. É graças a essa sabedoria de Deus que a igreja pode ser quem ela deve ser e cumprir o propósito pela qual ela existe. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Os dons que nós temos não foi um acidente, não foi um sorteio aleatório. Os dons que cada um de nós tem foi dado por Deus. Ele foi quem deu. Cada crente no Senhor Jesus que faz parte dessa comunidade cristã tem um dom que foi dado perfeitamente pelo Senhor. E isso tem uma implicação direta para quem se sente inferior por causa do dom que tem. Se foi Deus quem te colocou onde você está, reclamar do seu lugar no corpo é reclamar da decisão de Deus. É dizer que Ele errou ao te colocar aí. Isso também tem uma implicação igualmente direta para quem se sente superior. Se foi Deus quem te colocou onde você está, o crédito não é seu. Você não chegou lá por mérito, você foi posto ali pela vontade soberana de Deus. Gente, isso é como dizer, eu tenho orgulho de ter nascido negro, branco, amarelo, no Paraná, na Paraíba ou no Pará. Não faz sentido. Paulo já havia dito no versículo 11, que o Espírito Santo distribui os dons individualmente a cada um conforme quer. Não foi escolha deles, não foi mérito deles, não foi treino deles. Foi um presente de Deus pela própria sabedoria dele. No versículo 18 ele diz a mesma coisa, mas com outras palavras. Lembrem-se, ele está martelando, Paulo está martelando o mesmo argumento. Paulo está insistindo em mostrar que o orgulho e a inveja por causa dos diferentes dons são destruídos quando reconhecemos a ação soberana e sábia de Deus. E Paulo conclui essa parte do seu trecho com os versículos 19 e 20. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Como geralmente são as perguntas retóricas, as respostas são óbvias. Se todos fossem um só corpo, onde estaria o corpo? Desculpe, fosse um só membro, onde estaria o corpo? Em lugar algum. Um corpo de um único membro não é um corpo. É um monstro, ou simplesmente não funciona. A não ser que você creia na mãozinha da família Adams. E a afirmação que Paulo faz no versículo 20 é a martelada final que ele dá no mesmo prego. Nós somos muitos membros, mas não somos muitos corpos. Nós somos muitos membros, mas com um corpo só. É muito legal ver que Paulo não busca resolver o problema do jeito que possivelmente alguém faria, inclusive nós. Uma solução seria dizer, no fundo, todo mundo é igual. Todos os dons valem o mesmo, todos os membros são idênticos. Para provocar alguns de vocês, acabou a maratona, recebe a sua medalhinha, todo mundo está na mesma posição. Mas isso não é verdade. Um pé não é uma mão, um ouvido não é um olho, as diferenças elas são reais. A outra solução seria dizer, alguns membros simplesmente são mais importantes do que os outros. Vamos montar então uma hierarquia e ponto final. Mas isso é exatamente o que Paulo está combatendo desde o início do capítulo 12.
E aqui Paulo não escolhe nenhuma dessas duas saídas. O que ele faz é sustentar essas duas verdades ao mesmo tempo. Somos diferentes e somos um. Pensem na banda que ajudou a gente a louvar o Senhor com cânticos aqui hoje. O violão não é o carrom. O carrom não é o piano. O back vocal aqui não é o condutor e vice-versa. É condutor que fala? Não sei. Tem diferentes instrumentos, tem diferentes funções. E se cada um tocasse conforme quisesse, não seria música, seria barulho. Mas quando cada um toca o seu instrumento, sob a coordenação do condutor, o resultado é algo que nenhum deles conseguiria produzir sozinho. E a igreja funciona assim. A riqueza não está em todo mundo ser igual. Está em todo mundo ser diferente, mas estar sob o mesmo Senhor, servindo no mesmo corpo. A riqueza da igreja, meus irmãos, está exatamente na diversidade, na unidade. Isso só é possível porque há um único Deus que dispõe os membros como quer, um único Espírito que distribui os dons como quer, e um único Senhor, sob cujo senhorio todos esses membros servem, Jesus Cristo de Nazaré. Então Paulo continua. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Até o versículo 20, o foco de Paulo estava nos irmãos que se sentiam pequenos e que não achavam ser valiosos na igreja. Agora o argumento, ele mira aqueles que se sentem grandes demais para precisar dos outros. E repara como Paulo escolhe os exemplos. Primeiro, o olho dispensando a mão. Depois, a cabeça dispensando os pés. São casos de partes do corpo que são mais visíveis. Será que isso é suficiente para elas serem mais valorizadas, deixando de lado outras partes? Era exatamente isso que acontecia em Corinto. Quem tinha dons públicos e espetaculares, olhava para quem tinha dons menos visíveis e pensava, eu não preciso muito dessa pessoa. O que ela tem para oferecer que eu não tenho? E Paulo responde com uma palavra pesada. Os membros que parecem mais fracos são indispensáveis. Paulo não usa a palavra útil, ele não usa a palavra legal, ele diz, são indispensáveis. Vocês sabem o que isso significa? Vamos lá. Num carro, num ônibus, as rodas são indispensáveis. A direção é indispensável. O freio é indispensável. Você não vai conseguir usar um carro se qualquer uma dessas partes estiver faltando. É ou não é, Jardel? Jardel é nosso especialista em carro. Pensando nas partes que o apóstolo Paulo usou, a cabeça ela pode planejar o caminho, mas sem os pés não consegue andar. O dom mais visível da congregação depende do dom menos visível para produzir resultados que estejam de acordo com os propósitos de Deus. Pense num pregador. Ele ora, ele estuda, ele se prepara, ele vem até o púlpito e expõe a palavra de Deus. Mas quem orou por ele durante a semana? Quem orou pela congregação antes do culto começar? Quem organizou o espaço para que as pessoas pudessem se sentar e ouvir com atenção? Quem arrumou a parte do som para que as pessoas pudessem escutar a mensagem mais claramente? Quem recebeu o visitante na porta e fez com que ele se sentisse bem-vindo, pelo menos o suficiente para voltar na semana seguinte e ouvir o evangelho de novo? O pregador prega, mas o corpo inteiro, ele trabalha para que a pregação chegue até o coração de alguém. Pensa na pessoa que ministrou louvor. Ela conduz a congregação na adoração. Mas quem foi que chegou cedo para ensaiar? Para montar todos os equipamentos?
Quem é que cuida dos slides para que todos possam cantar juntos? Porque nem todo mundo sabe as canções de cor. Na hora dos avisos, eu vou falar do quintal. Quem limpou tudo para o ambiente ficar adequado? Quem fez o café? Quem é que fica para limpar tudo depois que as pessoas vão embora? O membro do corpo que aparece, ele depende do membro do corpo que não aparece. Sempre. E o que acontece quando o membro que não aparece, ele falta? Aí sim, todo mundo sente falta. Alguns ficam até perdidos. Cadê a vassoura? Cadê o cabo HDMI? Como é que faz para ligar isso aqui? Vejam como Paulo continua. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Já andei tempo suficiente com vocês para vocês saberem que o meu esporte é o basquete. Que bom. Achei que você ia falar hóquei. Basquete. Mesmo porque vocês também já sabem que esse é o melhor esporte que existe, né? Então, uma das coisas que se fala muito no basquete é quem é o melhor de todos os tempos. E essa comparação, ela quase sempre envolve o Michael Jordan. Se você conhece um pouco desse esporte, porque você já sabe que ele é o melhor dos esportes, você sabe que ele é um esporte coletivo. E por isso, ainda que eu não tenha dúvidas que Michael Jordan foi um dos melhores jogadores de basquete, eu particularmente, eu não acho essa pergunta, quem foi o melhor, dentro do contexto de esporte coletivo, uma pergunta justa. Quando Jordan ele ganhou 6 títulos com o Chicago Bulls, ele tinha excelentes parceiros em quadra. E possivelmente, na década de 90, Phil Jackson, o técnico do Chicago Bulls, era o melhor técnico da NBA. Ele não ganhou esses títulos sozinhos, ainda que ele tenha sido um jogador essencial para a vitória do seu time. Pensando no versículo 26, levando ele para o mundo esportivo, eu parafrasearia dessa forma. Quando o companheiro de time pede, todos os outros pedem com ele. Quando o companheiro de time ganha, todos os outros ganham com ele. Nos versículos que lemos, Paulo menciona 3 tipos de membros que à primeira vista parecem menos importantes. O primeiro são os membros que parecem fracos. Paulo, possivelmente está pensando nos órgãos internos, o coração, os pulmões, o fígado. Você não os vê, eles não aparecem, mas se qualquer um deles parar, o corpo inteiro para junto. São invisíveis, mas também são indispensáveis. O segundo são os membros menos honrosos, são aqueles que não recebem reconhecimento, que ficam nos bastidores, que ninguém aplaude. Mas Paulo diz que são exatamente esses que nós tratamos com especial honra. Pensem como vocês cuidam do joelho de vocês, quando eles estão doendo. Ou como você protege, talvez, as suas costas. Talvez não sejam partes que você intencionalmente fica exibindo, mas você dedica uma atenção especial a elas exatamente porque sabe o quanto você precisa delas. O terceiro são os membros indecorosos. Paulo identifica como as partes íntimas do corpo. São as partes que nós cobrimos, são as partes que nós mais protegemos, que nós tratamos com mais decoro, com mais cuidado. E o paradoxo aqui é exatamente esse. Quanto menos exposto, mais honrado. O argumento de Paulo aqui é bem simples e bem pesado. As aparências enganam. O que parece fraco é indispensável.
o que parece menos digno recebe mais honra. E quem foi que estruturou tudo isso? Foi Deus. Por quê? Paulo disse no versículo 25 que nós já lemos: para que não haja divisão no corpo, mas que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Deus não distribui os dons de forma variada por acidente. Ele fez isso para que nenhum membro pudesse se bastar sozinho, para que todos precisassem uns dos outros, para que a unidade não fosse apenas uma ideia bonita, mas uma necessidade real. Pensa numa irmã que frequenta os cultos sem nunca ser notada. Ela nunca fala, ela nunca ora, ela nunca teve assim, uma participação pública, mas de madrugada ela ora por todos os membros da igreja. Ela ora pelo pastor, ela ora por cada família. Semana após semana, ano após ano, ela presente, mas em silêncio. Eu tenho certeza que no dia do encontro com o Senhor, essa irmã vai receber uma honra que vai surpreender muita gente que teve dons públicos e os usou pelo motivo errado. Isso é o versículo 26 na prática. Quando esse membro ora, o corpo inteiro é beneficiado, mesmo que ele não saiba. E quando esse membro falta, alguma coisa no corpo para de funcionar. Então, depois de toda a argumentação dos versículos anteriores, Paulo para e diz o que precisa ser dito de forma bem direta. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Falei para vocês mais cedo, isso não é uma simples metáfora, é uma declaração de identidade. E eu creio que cada pessoa nesse lugar que já creu em Cristo, que já depositou fé em Cristo como único e suficiente Salvador, como aquele que morreu pelos nossos pecados, é membro do corpo de Cristo. E eu vou fazer aqui uma coisa que não está nos meus slides. Eu não estou falando aqui de membresia na Igreja Batista Fonte. Eu estou falando de membresia no corpo de Cristo. Seja você batista, presbiteriano, assembleiano, católico, seja lá o que você for, desde que você creia que Jesus é Deus, de que Ele morreu pelos seus pecados e ao terceiro dia Ele ressurgiu, para te dar uma esperança que não falha, é a vida eterna, você faz parte desse corpo, você é membro nesse corpo. Isso significa que o que você faz com os outros membros desse corpo, de novo, não é só a Igreja Batista Fonte, é do corpo de Cristo, importa. Como você trata o irmão que tem um dom diferente do seu, importa. Se você cuida ou despreza, se você serve ou aparece, tudo isso diz respeito ao corpo de Cristo. E isso também significa que você não pode se ausentar do corpo sem que o corpo sinta. Quando você falta, um membro do corpo de Cristo, ele está notoriamente ausente. Quando você está presente e serve, um membro do corpo está cumprindo com o seu propósito. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião para falar das nossas finanças. Muitos estiveram ausentes, e cada um com a sua razão, mas isso não muda, que boa parte do corpo, e agora eu estou falando de uma parte menor do corpo, dos membros da Igreja Batista Fonte, eles não estão cientes de como está essa comunidade financeiramente. E eu não estou dizendo isso para envergonhar quem não pôde estar presente, eu estou dizendo isso porque o corpo precisa de cada membro presente para estar informado e para estar envolvido. Quando um membro não sabe o que está acontecendo no corpo, ele não consegue cuidar do corpo da forma como deveria. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Paulo ele apresenta aqui a segunda lista de dons do capítulo 12 e de cara já algo chama atenção. Essa lista é diferente daquela que nós já vimos na primeira parte do capítulo 12. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, abram ela lá nos versículos 8 e 10 e veja que os dons que aparecem lá, tem vários que não aparecem aqui. E outros que não estavam lá, eles aparecem aqui. Por exemplo, o dom de ajudar, o dom da administração.
E isso confirma o que eu mencionei para vocês na mensagem passada. As listas de dons do Novo Testamento não são fechadas. Paulo ele não está tentando catalogar todos os dons possíveis. Cada lista foi escrita com um propósito específico dentro de um contexto específico. Isso significa que pode haver dons que Deus dá à sua igreja que não aparecem explicitamente em nenhuma dessas listas. Então, se você está preocupado em saber qual é o seu dom, eu queria te dizer o seguinte. Primeiro, comece orando. Pergunte ao Senhor onde e como Ele quer te usar nesse corpo. Depois disso, ou logo depois disso, disponha-se para servir em pelo menos um dos ministérios. Se é aqui na Igreja Batista Fonte, seja no louvor, seja no ministério de compaixão e cuidado, seja na recepção, seja na infraestrutura, seja na comunicação, seja nas coinonias, seja na escola bíblica e outros. Domingo passado eu apresentei alguns dos coordenadores para vocês. Quando servimos, ganhamos um melhor discernimento das nossas habilidades, das nossas capacidades, dos dons que Deus nos deu. Mas também há uma segunda observação que eu quero destacar. Essa é a única lista de dons em todo o Novo Testamento que está em ordem. Vocês estão vendo ali? Primeiro, segundo, terceiro. Não é uma ordem cronológica. É uma ordem de importância. Repare o que está no topo da lista. Apóstolos, depois profetas, depois mestres. 3 ministérios que têm uma coisa em comum. Todos exercem o seu ministério por meio da palavra de Deus. São os dons da palavra. Paulo os coloca em primeiro lugar. E repare o que está no final da lista. O que é? Línguas. O dom que os coríntios colocavam no topo. O que Paulo faz? Coloca por último. Ele pega a lista dos coríntios e vira de cabeça para baixo. Isso não significa que língua seja um dom sem valor. Significa que numa lista de importância, o critério de Paulo não é o espetáculo, é a edificação do corpo. E os dons que mais edificam o corpo são os dons da palavra. Num corpo, meus irmãos, você pode perder uma mão, um pé e ainda continuar vivendo. Você pode ficar cego, perder a visão e ainda continuar vivo. Mas e se o coração para? Os dons da palavra são para a igreja o que o coração é para o corpo. Sem eles, o corpo não sobrevive. Sem a palavra, a igreja não sobrevive. Depois disso, Paulo fecha esse bloco com uma série de perguntas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? E qual que é a resposta esperada para cada uma dessas perguntas? Não. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos realizam milagres, nem todos curam, nem todos falam em línguas, nem todos interpretam. É claro que Paulo voltou aqui de novo a martelar o mesmo prego mais uma vez. E ele quer intencionalmente, ele é intencional em ser repetitivo. Ele quer que a resposta não ecoe na cabeça de cada um dos seus leitores. A unidade da igreja é muito importante para que esse assunto não seja bem claro na vida de cada irmão de Corinto ou de Paulo Afonso. Ninguém tem todos os dons. Ninguém precisa ter todos os dons. E ninguém deve ser medido pelo dom que não tem. Saiba que cada um de nós tem o suficiente para o lugar que Deus nos colocou no corpo. Nem mais, nem mesmo. E mesmo assim, continua Paulo, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E de novo, se você estava aqui na semana passada e ouviu a mensagem, eu disse que não existe dom mais importante do que o outro. E agora Paulo fala em melhores dons, e ele colocou aquela lista de primeiro, segundo e terceiro. Como é que fica isso? Essa tensão, ela se resolve quando nós entendemos o que Paulo quer dizer com melhor.
Ele não está dizendo que certos dons são superiores em natureza, ou que quem os tem é mais espiritual do que quem não tem. Ele está dizendo que certos dons são mais úteis para a edificação do corpo numa determinada situação. E qual é a situação aqui? A igreja reunida, o culto, o momento em que a comunidade se encontra para adorar, para aprender, para crescer juntos. É nesse contexto, os dons que mais edificam o corpo são os dons da palavra. Por isso que Paulo colocou no topo da lista no versículo 28. Não porque quem os tem, as pessoas que os têm, os irmãos, valham mais. Mas porque quando a igreja está reunida, é através da palavra de Deus que fala, que corrige, que consola, que instrui, que faz o corpo amadurecer. Então buscar os melhores dons não é uma corrida individual por prestígio espiritual. É uma orientação para a igreja como comunidade. Igreja, valorizem, reconheçam, deem espaço aos dons que mais edificam o corpo quando vocês estão reunidos. Vocês já se perguntaram por que nós investimos tanto no ensino da palavra aqui? Seja no culto, seja na escola bíblica, seja nos grupos. Gente, isso não é tradição. É compreensão bíblica do lugar dos estudos na Escritura. É porque entendemos que a palavra é por meio da palavra que o Espírito Santo age para desenvolver, para amadurecer esse corpo. E aqui chegamos à nossa conclusão. Eu quero começá-la com uma pergunta. Quando você olha para os outros membros dessa igreja, o que é que você vê? Você vê pessoas com dons diferentes dos seus e pensa, que bom que ele tem um dom diferente do meu, a igreja precisa disso. Ou você se compara e a comparação produz orgulho ou inveja. Porque Paulo ele passou todo o nosso trecho de hoje, mostrando que os dois, a inveja e o orgulho, são igualmente perigosos. O orgulho de quem se acha indispensável, destrói o corpo por cima. A inveja de quem se acha dispensável, destrói o corpo por baixo. E os dois têm a mesma raiz, a dificuldade de aceitar que foi Deus quem compôs esse corpo como Ele quis, porque Ele sabe o que é melhor. Tanto para cada um de nós, como para a nossa comunidade. Então, se foi Deus quem te colocou onde você está, você não precisa provar nada, não precisa ser outra coisa. Você não precisa do dom de outro, você não precisa dispensar o outro. O versículo 25 nos diz qual é o propósito de tudo isso. De novo, para que não haja divisão no corpo, mas que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. E essa palavra, cuidado, ela é extremamente importante. Não é tolerância, é um cuidado ativo, intencional, genuíno. É perguntar como o outro está e querer saber de verdade. É se interessar pela vida do outro. É sentir a dor do irmão como se fosse a sua. Porque afinal de contas, nós somos o quê? Um corpo. Se o pé do seu corpo, você pessoa, está doendo, você está machucado. Parece aquela criança que fala assim, você pegou isso daqui? Não fui eu, foi a minha mão. Não foi? Claro, foi você. E, gente, é se alegrar com a vitória do irmão. É se entristecer com a tristeza do irmão. Essa é uma marca de um corpo saudável, de um corpo maduro. É exatamente o contrário do que estava acontecendo em Corinto. Agora, me digam, essa é a marca da nossa igreja? E talvez a resposta honesta seja, nem sempre. Às vezes o orgulho fala mais alto. Às vezes a inveja aparece antes da alegria. Às vezes a gente se fecha num grupinho, numa rotina, e o corpo fica ainda mais fragmentado, sem que a gente note isso. Mas aqui está a boa notícia. O interesse de Paulo não é somente identificar o que ele via de errado. Ele escreveu porque ele ainda acreditava que aquela igreja podia ser o que Deus queria que ela fosse.
E esse é o mesmo motivo do porquê esse texto também serve para nós. O Espírito Santo que nos uniu num único corpo é o mesmo que nos equipa para cuidar uns dos outros. Você não precisa fazer isso na sua força. O mesmo Deus que compôs esse corpo soberanamente é o mesmo que opera em cada um de nós para que o corpo funcione conforme Ele planejou. E é exatamente isso que Paulo faz no final do versículo 12, na segunda parte. Na última sentença do capítulo 12. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Esse é o spoiler da próxima mensagem. O que Paulo vai falar no capítulo 13 não é um dom melhor. É algo diferente de um dom. Paulo vai falar de amor. E o amor não é uma ferramenta. O amor é o ambiente em que todas as ferramentas fazem sentido. Os dons que nós falamos a respeito hoje e na semana passada, sobre a diversidade, sobre a unidade, sobre o cuidado mútuo, tudo isso só funciona dentro do amor. Fora dele, os dons viram competição, viram orgulho, viram inveja, não trazem edificação à igreja. E é exatamente isso que Paulo vai dizer logo no começo do capítulo 13. Sem um amor, até o dom mais espetacular não vale nada. Então a pergunta que eu quero fechar não é sobre qual dom você tem, é sobre em qual ambiente você está exercendo o seu dom. De uma forma mais clara e direta. Por qual motivo você está servindo ao corpo? Será que é por amor? E é isso que nós veremos na próxima mensagem da nossa série. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pelo trecho de hoje, um pouquinho mais longo do que o normal que fazemos aqui, Senhor, mas necessário, para que nos lembremos do presente que o Senhor deu a cada um de nós que já teve fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E é esse presente que o Senhor nos deu, Pai, que queremos usar para a edificação dessa comunidade, do corpo de Cristo. Obrigado, Pai, por cada pessoa que tem exercido esse dom de forma a trazer essa edificação. E que nós, Pai, ao aprendermos da Tua Palavra, possamos nos avaliar e entender as motivações que estão em nosso coração, para exercitar, Pai, o que o Senhor tem nos dado. Para que essa igreja, Pai, seja saudável, para que a unidade, Pai, dessa comunidade seja vista e admirada por aqueles que ainda desconhecem Jesus. E assim, Pai, quando tivermos uma pergunta, por que vocês são assim? Nós possamos, com clareza, com coragem, dar o testemunho do que o Senhor fez nas nossas vidas. Porque nós cremos em Cristo. Pai, obrigado por isso. Nos ajude, Pai. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.